Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 31 de agosto, quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. O texto é curto, mas significativo, porque traz diversas situações, diversos detalhes que nos chamam a atenção. Primeiro, o carinho de Jesus pela sogra de Pedro. Não adiantava só cuidar dos de fora, também temos que cuidar da nossa casa. Muitas vezes as pessoas, tem que cuidar daqueles que são de casa também. A sogra de Pedro simboliza isso. Alguém que é de dentro de casa, que também precisa de cuidado, que também precisa de carinho, que também precisa de atenção. Segundo aspecto, procuravam Jesus pela cura. É interessante observar isso, que Jesus Cristo, ele nunca se furtava a curar, a libertar e a ajudar, a dar uma palavra de consolo, a dar uma atenção a quem quer que fosse. Ele estava ali para aquilo. Então, se a pessoa fosse até ele, ela não saía de mãos vazias. Ele sempre atendia a todos. Outro aspecto que podemos destacar: ele, depois de realizar aqueles sinais, de realizar aquelas curas, de realizar aquelas libertações, ele se retira para um lugar deserto. O quê? Oração. Aqui lembramos sempre algo muito importante que eu já falei para vocês, que é o lema da ordem benitina, ou seja, de São Bento: oração e trabalho. Ora et labora. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Não podemos nos entregar somente ao trabalho até nós nos desgastarmos espiritualmente falando. Temos que nos abastecer, e isso é através da oração. Portanto, temos que orar e trabalhar. Também não podemos só ficar numa vida contemplativa. O mundo exige que os cristãos trabalhem pela construção do reino dos céus. Então, temos o quê? Que orar para nos abastecer e trabalhar. O que é trabalhar? Levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem ou conhecem parcialmente. Oração e trabalho. Eu falava para vocês alguns dias, ontem, se eu não me engano, do aspecto de quê? Do testemunho. Não adianta eu pregar e não viver aquilo. Eu já falei em outras oportunidades para vocês que as ações falam muito mais do que as palavras. No aspecto de que eu posso falar algo que eu não vivo. Agora, eu fazendo, eu não preciso nem anunciar. Os meus gestos falam por si só. Então, tomar esse certo cuidado. O cristão é chamado a viver aquilo que está no Evangelho. Outro aspecto. Ontem nós vimos que os demônios anunciavam quem Cristo era. Aqui novamente aparece no texto. E Jesus recriminava. Por quê? Para não haver a deturbação da messianidade dele. Os demônios falavam: "Tu és o Filho de Deus." Porque eles sabiam quem ele era. Então esse aspecto é importante. E o último detalhe que aparece no texto também, que é extremamente importante, é: queriam segurar Jesus. E ele deixa bem claro isso: "Eu devo anunciar a boa nova ao reino de Deus também em outras cidades." Por quê? O tempo dele era curto e ele sabia disso. Ele sabia que logo, logo ele ia se oferecer em sacrifício e retornar para o Pai, da onde ele saiu. Portanto, ele buscou anunciar o mais rápido possível a mensagem do Evangelho, porque ele sabia que o seu tempo era curto. E Cristo não é propriedade de um povo, Cristo não é propriedade de uma pessoa, Cristo é para toda a humanidade.
Por isso a necessidade de anunciar. Tem muita gente que não conhece Jesus Cristo, porque muitas vezes os cristãos se acomodaram. Os pais deixaram de passar para os seus filhos. E seus filhos, que não tiveram contato, também não passaram para os filhos deles. Então é urgente o anúncio do Evangelho, porque tem muita gente no mundo que não conhece Jesus Cristo, ou ouviu falar. Jesus. Muitas vezes, e aqui é o que é mais triste, quando o Evangelho é deturpado. Pessoas que se dizem cristãs, sejam eles católicos ou protestantes, que têm as ramificações evangélicas, que acabam dando contra-testemunho de Cristo. Muitas vezes através de uma intolerância, de um proselitismo e de ações que contradizem o Evangelho, pregando a morte dos inimigos, pregando armas e pregando tantas outras coisas que vão totalmente contra o Evangelho. Mas batem no peito e se dizem, somos cristãos. Devemos tomar muito cuidado para não dar contra-testemunho, porque senão corremos o risco de, quando chegar lá em cima, ouvirmos a seguinte frase: tac, tac, tac. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu não sei quem sois, mas nós pregamos em teu nome, anunciamos em teu nome. Afastai-vos de mim, malditos, eu não sei quem sois. Cuidado, aquele que prega um evangelho diferente de Cristo se torna um anticristo. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau.